Que o Senhor continue te guardando, te abençoando em tudo que você fizer. Como disse o pastor Jonas, fui convidado por ele, fruto de um tempo que nós estávamos aqui conversando algumas coisas, e era para ter vindo antes, mas não foi possível, então ficou marcado para hoje. É o dia que o Senhor marcou para nós nos vermos. E estou muito feliz de ver você, meu irmão, minha irmã, você que está querendo entender que negócio é esse, andar com Jesus. Não é um negócio, é uma bênção, viu, querido? Que o Senhor abra o teu entendimento e que você possa se deliciar e viver as riquezas do reino de Deus. Quero que Deus te abençoe. Eu congrego numa igreja da Assembleia de Deus, ali no bairro de Morrinhos, junto com o pastor Ari. Eu auxilio ele lá. Nós somos amigos de mais de 20 e poucos anos. As nossas esposas, foi por elas que nós nos conhecemos. Tem mais de 30 anos de amizade. E estamos ali, ajudando os irmãos, entendendo a direção que Deus vai estar dando em nossas vidas. Mas o importante é que o reino continua, o reino não para. E eu vim essa noite para ministrar a palavra aos irmãos. Mas antes de ministrar a palavra, antes de nós estarmos entrando na palavra propriamente dita, eu queria compartilhar com os amados, eu quero orar antes de nós começarmos a ministrar a palavra, algo que eu recebo mensalmente, uma revista que fala sobre a igreja perseguida, né? E aqui tem vários assuntos, e o que me chamou a atenção nessa edição é o fato de como que o Senhor tem se manifestado no mundo muçulmano. Aqui tem um artigo que fala da comunidade do rádio. Então, como é uma revista que trata com cristãos que são perseguidos em países onde o Evangelho não pode ser anunciado abertamente como aqui, eles suprimem alguns nomes, alguns dados, mas enfim, diz aqui o artigo que num certo país, lá no Oriente Médio, um homem, ele tem 7 filhos, e desses 7 filhos ele tem uma filhinha que não andava, e pelo rádio ele começou a ouvir a palavra de Deus. E o que aconteceu naquela vila que ele morava? A filha dele começou a andar. E aí ela começou a andar por quê? Eu estou esquecendo um detalhe. Porque chegou às mãos dele uma Bíblia. E ele começando a ler aquela Bíblia, o processo foi acontecendo, a filha começou a andar. E ele um dia liga para a rádio e fala assim: eu queria saber o que está acontecendo. E o conselheiro na rádio diz: é a presença de Deus, é o Senhor Jesus na tua vida. Ele tem grandes coisas para fazer sobre a sua vida. Mas a dificuldade dele, largar a vida do mundo muçulmano, ele ainda ia 5 vezes na mesquita para orar durante o dia. Ele participava de todo o ritual, mas as pessoas estavam perguntando: como é que a sua filha foi andar? Passou a andar. E eu sei que esse homem, com seus filhos, ele saiu do país onde estava e parece que se refugiou na Índia, porque a perseguição começou. Então, queridos, eu quero te fazer lembrar o quanto é bom ser livre por causa de Jesus. Dá uma olhadinha para o irmão do teu lado e fala assim, com muito carinho para ele: como é bom estar aqui com você. Fala para ele.
Então valorize esse lugar, valorize essa porta aberta, valorize cada momento que você vive com teu irmão, porque Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Amém? Amém. Então é isso. É dessa forma que eu prego. Eu não grito, eu não pulo, não saio voando, não saio pregar desse jeito. Eu vou pedir a sua atenção e está dando para todos me ouvirem aí, tranquilos? Lá no fundo, amém? Que benção. Eu quero então pedir que você curve a tua cabeça. Nós vamos orar por esse momento, o momento da palavra, e já orar por essa questão da igreja, dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença. Perdoa os nossos pecados e tem misericórdia de nós, Senhor. Mas nós chegamos diante do Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus, porque é em Ti que nós cremos, é no Senhor que nós cremos, é do Senhor que nós precisamos, e nós queremos interceder pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos por várias partes do mundo. Há aqueles que estão presos, aqueles que estão enfermos, há aqueles que não têm o que comer, há aqueles que não têm um lugar para Te cultuar. Mas Senhor, Tu és o Deus que supre todas as coisas. Vá ao encontro do encarcerado, vá ao encontro do faminto, vá ao encontro do enfermo. Senhor, nós ministramos cura, nós ministramos, Senhor Deus, saúde, nós ministramos suprimento na vida dos nossos irmãos, nós ministramos liberdade para falar do Teu nome, nós ministramos, Senhor Deus, a Tua bênção sobre os nossos amados irmãos. Oramos por eles, aqueles que nem conhecemos, mas Tu sabes aonde eles estão, Tu sabes o que eles estão sofrendo, e nós, Senhor Deus, rogamos pela vida deles, para que a Tua bênção esteja sobre eles, em nome de Jesus. E nós também Te pedimos pelo momento da palavra, Senhor Deus, que o Senhor esteja usando minha vida, usando a vida dos amados irmãos, que possam ouvir com os ouvidos espirituais, que as barreiras, Senhor Deus, que se levantam contra cada um, elas caiam por terra, em nome de Jesus. Que toda, Senhor Deus, toda obra contrária, Senhor Deus, caia por terra nesse lugar. Faz, Senhor Deus, uma roda de fogo ao redor desse lugar, e põe o Teu Espírito a nos ensinar, a falar com cada um de nós. Nós oramos, Senhor Deus, Te pedindo que a Tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu vou pedir, tem líder de jovens aqui na igreja? Quem é o líder dos jovens, ou a líder dos jovens? Apresente-se. Não veio hoje. Está chegando? É o bispo? O vice? O vice. Tá. Eu vou deixar para você, querido, tá? Mas não é para você individualmente, é para a igreja. Sabe para quê? Botar a igreja para tomar conhecimento e orar pelos nossos irmãos perseguidos. Combinado? Agora eu entendi, é o vice. Que bom, querido. Orem pelos nossos irmãos que hoje não puderam comer um franguinho, um macarrão, domingão, né? Você não comeu um macarrãozinho em casa? Um franguinho de televisão, né? Bênção, é bênção. Tudo é bênção, né? Você está sorrindo, bênção, graças a Deus. Você é livre, viu? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler um versículo. João, capítulo 1. Fiz umas anotações minhas aqui. João, capítulo 1, verso 29. Todos acharam, queridos? Amém? Podemos começar. O texto diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus
que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá na tela, olha, chique, hein? Quando nós começamos a reunião, vocês estavam cantando sobre quem? O Cordeiro de Deus, né? No reino dos céus não tem coincidência, viu, querido? É porque hoje nós queremos falar do Cordeiro. Nós precisamos ouvir falar sobre o Cordeiro. E por que eu quero... eu entendo que eu tenho que falar sobre o Cordeiro. Porque se eu for fazer o que eu quero, eu vou estragar tudo. É porque há muito tempo atrás, tem mais de 2 anos, estava ouvindo algumas coisas sobre o Cordeiro de Deus, e vieram o entendimento, e o que eu tenho, eu fiz umas anotações aqui, fruto de pesquisa, mas que a igreja, nós como igreja, precisamos ouvir. Amados, o grande problema que nós estamos vivendo hoje, como igreja, é o fato de que muitas pessoas não querem mais vir para a igreja. Por quê? Elas estão ouvindo lá fora testemunhos que são testemunhos de pessoas que foram, digamos assim, desrespeitadas, espiritualmente falando, dentro das igrejas, e nunca mais voltaram. Então, propagando suas dores lá fora, dizendo que pastor é isso, que pastor é aquilo, dizendo que igreja é uma enganação, que é uma enrolação. A verdade é, nós cremos numa palavra que diz que o Senhor Jesus nos trouxe salvação. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou no 3º dia, ascendeu aos céus, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. E eu e você somos a igreja do Senhor. Mas a igreja que Ele vem buscar é uma igreja que, como diz Paulo lá em Efésios, ela não tem mácula, ela não tem ruga. Mas por que a igreja está passando por esse momento difícil? Porque as pessoas, elas não estão entendendo o que é ser igreja. As pessoas não estão entendendo o que é o Evangelho. As pessoas não estão compreendendo o que é que Jesus quer. Então é lendo a palavra de Deus que nós vamos compreendendo algumas coisas. O Espírito Santo vai nos ajudando, vai revelando, vai colocando um tijolinho cada dia, para que construa em nós uma grande obra. E nós vemos aqui que João, quando ele viu Jesus, ele exclamou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa fala de João, ela podia, de uma certa forma, quem sabe naquele momento em que Jesus vinha a seu encontro e ele exclama aquela palavra, ela podia soar como algo estranho aos ouvidos dos discípulos de João, daqueles que estavam perto de João. Por quê? Porque a ideia que aqueles homens tinham acerca de um cordeiro, era um cordeiro que era levado no templo, e por dia 2 cordeiros eram mortos, oferecidos em sacrifício. A sua jugular, o seu pescoço era cortado, o sangue era derramado no altar, e tudo aquilo tipificava Cristo. O Cristo que agora João estava olhando, o reconheceu, porque aqui no restante do texto diz que aquele que o mandou batizar com água disse: sobre aquele que pousar o Espírito Santo, aquele é o meu filho. E João agora
estava olhando e ele exclama: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas quem estava do lado, falou assim: o que João está falando? Será que João está meio ruim da cabeça de tanto comer gafanhoto, mel silvestre? Está comendo as vitaminas aí, João? Será que era o sol do deserto que estava batendo na cabeça de João? Não. João sabia o que falava, porque ele falava movido pelo Espírito Santo de Deus. Esses homens, essas pessoas que estavam ao redor, elas estavam se lembrando daquilo que era lido na sinagoga, do livro do profeta Isaías. Por quê? Isso arranhava lá esse texto. Era o que eles sabiam sobre o Cordeiro. E aí os irmãos colocam na tela Isaías capítulo 53, verso 7. Isaías, em torno de 750 a 780 anos antes de Cristo, ele tiveram uma revelação de quem era o Messias. Em Isaías 53, verso 7, o texto diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. É isso que a palavra de Deus diz? É isso. E quem sabe aqueles homens que estavam ao redor de João atentaram para isso. Espera aí, o único cordeiro que nós conhecemos é aquele que é morto lá no templo. Que história é essa que João está falando? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, amados, eu quero falar aos amados irmãos o seguinte: o fruto do Espírito Santo. Nós falamos muito do Espírito Santo, mas nós precisamos entender que nós não fomos chamados para produzir esse fruto. Quem produz esse fruto é o próprio Deus. Nós somos chamados para revelá-lo. Espera aí, mas eu não conheço o Espírito Santo. Mas você vai conhecer. E ele está por aqui. Aleluia. Eu percebo pela tua atenção. Glória a Deus. Eu percebo pela sede do teu coração. Eu, um simples mortal, percebo, o que dirá Deus. Deus, Ele sabe que dentro dos nossos corações nós estamos assim: Deus, apesar dos pesares, nós queremos o Senhor. Apesar dos meus erros, apesar dos meus pecados, eu quero estar na tua presença. Mas tem um caminho a seguir. Ou seja, eu tenho que revelar os frutos do Espírito Santo de Deus. E por esse fruto não ter sido revelado, é como eu disse no começo, muitos foram embora, muitos estão machucados lá fora, muitos estão entristecidos, porque quem sabe eu e você, na hora de revelar o Espírito Santo, nós fomos carnais, nós fomos alguém que acabou de empurrar para o chão aquele que estava fraco. Você entende isso, querido? Pastor, mas uma palavra dessa no domingo eu não prego sobre carrão, eu não prego sobre apartamento no centro da cidade de São Paulo, eu não prego sobre jatinhos para você viajar, não. Eu não prego sobre isso. Jesus disse: tendo o que comer e o que vestir, alegre-se. Aleluia. E tem irmão nosso que nem teve o que comer hoje. Ah, mas é um culto de domingo, e daí? Se fosse sexta, falava do mesmo jeito.
Porque nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo quer fazer em nós. Amém, amados? Amém. E essa história então, pastor, o cordeiro. O cordeiro significa mansidão. O cordeiro simboliza submissão. Nós vemos lá, ele não abriu a boca, ele foi tosquiado, ele não fez questão de nada. E é interessante que quando João batizou Jesus Cristo, diz o texto bíblico que o Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus em forma corpórea de uma pomba. E as pessoas, imaginem a cena, João Batista lá no rio, água nas canelas, ou melhor, na cintura. Aí Jesus chega para ele, ele tem aquela conversa: não, mas sou eu que devo ser batizado por ti. Jesus fala: não, é para que se cumpra a justiça de Deus. Então João o desce as águas. No que ele sai as águas, uma pomba vem e repousa sobre o Senhor Jesus. Abrem-se os céus e ouve-se uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. E sabe quem estava por lá? Satanás. Ao ouvir aquela voz, como as pessoas que estavam ali ouviram de forma audível, por isso está escrito, diz o texto que Jesus sai do Rio Jordão e é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado. E o diabo vai atrás. O Espírito Santo está sobre Jesus. Então esta pomba que agora repousa sobre ele, que repousara sobre ele, significa paz. Paz. É isso que simboliza. E tudo isso, amados, todo esse simbolismo, o cordeiro com mansidão, com submissão, a pomba representando a paz, tudo isso procede do coração de Deus. Vira para o seu irmão assim e fala para ele: a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Fala para ele. Não. Fala com amor, com calma. Fala: a paz do Senhor Jesus para você. Que a vida está tão corrida, né? Os crentes mais antigos que gostam, né? Ei, que maravilha, né? A vida está tão corrida que ela falou: valeu, fui, tchau. Não é assim? A paz do Senhor Jesus seja sobre ti, sobre tua casa, sobre o teu trabalho. É Ele que tem o poder de trazer paz para você. Entenda isso. E Deus revela nas Escrituras o seu Filho como? Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. E Deus revela o Espírito Santo como? Como uma pomba. E tudo isso é muito interessante. Por quê? Aqui nós começamos a aprender algumas coisas. Jesus, ele disse lá em Mateus 11:29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que humildade é essa? A humildade de Deus. O Espírito Santo, amados, em forma de uma pomba, ele só poderia vir sobre o Senhor Jesus e permanecer sobre ele. Sabe por quê? Porque ele era o Cordeiro. Mas como, sendo Cordeiro, se ele era um homem, ele tinha as qualidades do Cordeiro, que eu e você, nós precisamos ter. Nós precisamos ter as qualidades do Cordeiro: mansidão e submissão. Quem trabalha aqui? Levanta a mão.
Eu estou meio folgado para falar quem trabalha porque eu aposentei, faz 3 meses. Então estou antigo no negócio. Quem vai trabalhar aqui em nome de Jesus? Isso. O Senhor abre a porta de emprego para você aqui, em nome de Jesus. Mas como é que você tem respondido ao teu patrão? Com mansidão? Com submissão? Ah, o patrão mesmo que mandou fazer, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Faça como se fosse para Cristo. Aleluia. Entenda isso. Faça com o coração submisso. Porque aí sim você estará fazendo, debaixo de um espírito de humildade, que vai manifestar o quê? As qualidades do Senhor. Vai manifestar os frutos do Espírito Santo na tua vida. Se o Senhor Jesus não tiver essas qualidades do Cordeiro, que são mansidão, submissão, uma entrega, aquela pomba que representava o Espírito Santo de Deus, não estaria repousando sobre ele. Aí eu pergunto para você, meu irmão e irmã, no dia de hoje, mas você responde para você mesmo, por favor. Maridos, não cobrem suas mulheres, mulheres não cobrem seus maridos, por favor. A pergunta é: o Espírito Santo repousou sobre você hoje? O Espírito Santo, ele repousou sobre você nessa semana que passou? O Espírito Santo tem andado sobre ti durante o mês que passou? Fazer que nem de Macedo agora, sim ou não? É para fazer uma reflexão. Porque diz que tem crentes que é o seguinte: não tem mansidão não, não tem submissão. Já viu? Ah, eu rodo a baiana. Crente não roda a baiana não, gente. Isso é lá no terreiro. Crente não roda a baiana. Crente anda em submissão. Crente anda debaixo da graça. Crente, ele se entrega para que o Espírito Santo repouse sobre ele. Crente, ele anda em humildade. Viu, querido? Seja humilde com o teu irmão. Ah, mas ele é novinho na igreja. Não importa, ele precisa aprender o que é humildade. E é olhando para você que ele vai aprender o que é ser humilde. Você está entendendo? Então são essas coisas que nós precisamos compreender. Características do Cordeiro. O Cordeiro, ele não tem projetos. Ele não faz plano para ajudar ele mesmo. Ele não tem. Ele não tem esses planos. Ele vive na sua incapacidade e na sua simplicidade. Então, se você é crente, entenda que é na sua incapacidade que Deus vai agir. Entenda, meu irmão e irmã, que é na sua simplicidade que Deus vai agir. Porque aquilo que você já sabe fazer, você é capaz, faça. Mas não seja soberbo, não seja altivo, não seja um crente de nariz empinado. Não, porque eu sou da igreja, o que eu faço aconteça, eu não sou que nem esses ímpios aí, não. Seja simples. Jesus, ele disse o que, amados? Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Você entende como as coisas vão se encaixando? Seja simples. Isso são características do Cordeiro. Jesus, ele viveu na dependência do Pai. Já que tem uma tela aí, vou pedir para colocar em João capítulo 5, verso 9. Olha o que está escrito aí, só vê na tela só. Põe na tela aí que
já vai ficar bem claro. O que está escrito aí? João 5, verso 19. Diz o texto dessa forma: Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Então você que está lutando com você mesmo por causa dos teus projetos, e os teus projetos não têm dado certo, pare de lutar com você mesmo. Faça o que o Pai manda você fazer. Pastor, isso é loucura. É uma pregação na contramão do sistema. Porque nós temos ouvido várias pregações. Vá, e vai lidar, e faça. Mas tem hora que não é para você fazer. Deixe espaço para que o Espírito Santo te conduza, e os outros ao redor vão ver os frutos. Olha, ele é diferente. Olha, ela é diferente. A moçada que está na escola aí, né? Ela na rodinha dos maloqueiros vai ser assim: aquela menina chama ela para ficar com ela, diz que não, que ela vai ficar com o tal de Jesus aí, ó. É assim. É diferente. Com Jesus é diferente. Então, amados, entenda isso. Nós precisamos muito sair de cena. Nós estamos muito carnais. Nós estamos querendo as coisas muito na força do nosso braço. E estamos na igreja. Estamos reivindicando direitos. Estamos reivindicando tantas coisas. Mas o texto diz que o próprio Jesus, ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Não faça o que você vê o mundo fazer, porque lá não tem nada para você. Aleluia. Entenda essas coisas. É interessante que esse cordeiro, que agora João dizia: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A outra característica dele é que ele estava pronto para ser tosquiado. O que é ser tosquiado? É quando a ovelha, ela é posta nas mãos dos tosquiadores e eles arrancam todo o seu pelo. E aquele pelo vai virar lucro para alguém. E ele estava pronto para ser tosquiado. Por isso João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tosquiado do quê? Ele foi impedido de ter os seus direitos. Jesus fora preso numa madrugada. Lembra do texto? Ele estava no monte, ele está orando. Aí vem os guardas do sacerdote, junto com Judas, que ganhara 30 moedas de prata. E Judas disse: aquele a quem eu beijar é ele. E era de madrugada, e ele fora preso, espancado, julgado de madrugada, às pressas, num julgamento ilegal. Ele tomou tapas no meio da cara, cuspidas, puseram-lhe uma coroa de espinho. Em outras palavras, disseram para ele: você não tem direito a Deus. E tem crente que está cheio de querer seus direitos. Comigo é diferente. Já chama advogado. Roda a baiana aqui, hein? Chama a polícia, hein? Se você não me desse um centavo de troco aí. É, não é? Crente carnal, sem Espírito Santo de Deus. Você está entendendo essas coisas? Começa a dar um calor, começa a incomodar. É assim mesmo.
Sabe por quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele quer que fale sobre essas coisas porque Ele vem nos buscar. Ele sofreu a perda dos seus direitos para nos dar direito diante do diabo. O diabo hoje ele olha para você e ele rola os cascos, porque não tem unha, ele tem casco. Ele bate a cabeça na parede e ele fala assim: eu não consigo mais tornar você, mulher, uma prostituta. Eu não consigo mais, jovem, tornar você um viciado. Eu não consigo mais tornar você o que você era, por causa do sangue do Cordeiro que está sobre você. Aleluia! E é disso que nós temos que falar, querido, porque Ele está às portas. O vulcão está explodindo no Chile, a fumaça está chegando aqui. Lá no Oriente Médio, quando ela falou: quero Jesus, pronto, já morre. O tempo do fim está chegando, amados. Não brinque com isso. E Jesus perdeu os seus direitos. Ele perdeu a sua reputação. Porque ele foi posto no madeiro. E sendo ele posto no madeiro, diz o texto que maldito será todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito para que eu e você nos tornássemos filhos dignos de Deus. Aleluia! Fala para o seu irmão assim: você é filho de Deus. Fala para ele. Isso, agora você fala que nem crente agora. Fala: você é meu irmão e é filho de Deus. Fala para ele. Isso. Se você precisar, querido, conte com quem está do teu lado. Nós precisamos voltar a nos chamar mais de irmãos. Chamar o outro de bênção. Dizer para o irmão assim: irmão, Deus te abençoe. Nós precisamos voltar às coisas simples. Entenda essas coisas. E o Senhor Jesus, quando os seus direitos foram tirados, Ele não ofereceu resistência. Lembra lá? Os guardas dos sacerdotes estão chegando, que nem diz um pastor, eu estava vendo esses dias. Aí Jesus ainda ajuda, fala: quem é que vocês estão procurando? Sou eu mesmo. Ele não ofereceu resistência. Ele não revidou. Ele não lançou ameaças. Se fizer assim comigo, vai ver. Que comigo não é bem assim não. Pode ser com o pastor lá, com o dirigente do coral, mas comigo não. Você está fora da graça, meu irmão. Quando a mulher fala com você: não, aqui é diferente. Não, não é diferente não, querido, é que você está fora da graça. Quando o marido fala com a mulher não é não, vou rodar a baiana aqui, está fora da graça. Está fora da graça, querido. E Deus quer que o Espírito Santo habite dentro de nossas casas. Ele quer tomar o lugar da televisão na hora da novela das 9, né? Agora é 9, né? Ele quer tomar o lugar. Ele está numa luta tremenda, mas ele vai vencer, em nome de Jesus. Aleluia! Ele vai vencer. O que mais que eu marquei para falar com os amados aqui? Jesus, como Cordeiro de Deus, ele nada respondeu. Ele nada respondeu, ele nunca se defendeu, nunca se explicou. Ele ficou em silêncio. E nós, amados, nós nos desculpamos quando nós devíamos, assim, com muita franqueza, admitir os nossos próprios erros. Quem aqui nunca errou? Não há. Nós estamos aqui porque nós éramos errados. Mas agora, se nós errarmos, espera aí, eu tenho que admitir, porque eu tenho um advogado que intercede por mim. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas Jesus, ele traz essa característica.
Nunca se explicou. Ficou em silêncio. Nunca se defendeu. Ele foi alguém que não guardou para si rancor. Presta atenção, os corações que são rancorosos. Ele não guardou rancor. Por quê? Ele foi um cordeiro sem manchas. O cordeiro, quando era apresentado no templo, lá no Antigo Testamento, o sacerdote olhava ele por cima, por baixo, para ver se não tinha uma mínima manchinha. Passava a mão nele na cabeça, barriga, as patas, tudinho, para ver se não tinha um mínimo de defeito. Porque senão não podia sacrificar. E Jesus, ele foi um cordeiro sem manchas. Ele não guardou nada no seu coração. Ele não guardou amarguras. Ele não guardou rancor. Ele não guardou ressentimento. Você aí que está sentindo a mesma coisa, que é ruim, que você vem carregando anos e anos passados, Jesus já levou isso, amado, na cruz do Calvário. Para de ter ressentimentos. Para de ter pensamentos e atitudes que são rancorosas. Para de não colaborar. Porque Jesus já levou isso na cruz do Calvário. Colabore com a tua família. Colabore com os teus entes queridos. Porque eles precisam de Jesus. Ah, mas o senhor não conhece minha família. Eu também não quero conhecer. Não estou aqui querendo conhecer. Mas você precisa ser um crente de coração liberado, que transborde a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Não é aquele crente que fala pelos cotovelos, que fala língua estranha, até dormindo. Não, não é isso. É um crente que sabe o que fala, na hora que tem que falar, e sabe se calar, na hora que tem que se calar. Porque, amados, as nossas atitudes, por muitas vezes, elas valem mais do que 1000 palavras. Aleluia. Entenda isso. E Jesus era um homem assim. E ele não guardava nada no seu coração. A única coisa que ele guardou foi amor. Por mim e por você. O motivo dele ter ido para a cruz do Calvário. Ele tomou tapa na cara, cuspido, julgado injustamente, crucificado com pregos nas mãos e nos pés, furado na lateral do seu corpo. Mas ele ainda guardou amor por mim e por você. Fala para o seu irmão que está do lado, a pessoa que está visitando, não sei, eu não conheço ninguém aqui, mas fala assim: Jesus ama você, querido, viu? Isso. Mas agora fala que nem crente, né? Fala: Jesus ama você, viu? Amém. O que mais que Jesus foi? Ele foi o nosso substituto. Ele foi o nosso substituto. Nós sabemos disso. Ele nos substituiu por quê? Sabe por quê, amados? Porque nós não podíamos substituir. Simples. E também porque nós não temos a característica essencial do Cordeiro. Nós não temos. Ah, pastor, você não me conhece? Sim, eu não conheço. Mas eu sei de muitos crentes que estão dentro da igreja e não têm a característica do Cordeiro. Por isso estão indo embora muitos. Estão machucados lá fora. Porque não encontraram as características que João falou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós precisamos entender essas coisas, amados. Por quê? Isso é para nós hoje. Nós precisamos ter as características do Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Sabe por que Jesus ele é comparado ao Cordeiro? Porque o Cordeiro, ele não tem musculatura viciada, ele não tem músculos enrijecidos, ele é tenro, ele é flexível.
Nós somos comparados, sabe o quê? Quando nós não temos a característica de um cordeiro, nós somos comparados a um carneiro. O carneiro é o cordeiro na idade adulta. Só que aí, em relação ao cordeiro, o carneiro tem vícios, ele tem musculatura enrijecida, ele não cede, ele tem uma vida viciada no mesmo movimento. E o apóstolo Paulo disse que quando você veio para a igreja, diz que as coisas velhas, elas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas isso tem que ser a verdade, irmãos. E é verdade. Por quê, amados? Porque o Cordeiro de Deus, ele foi entregue por causa do meu e do teu pecado. Lá atrás, no Antigo Testamento, quando Abraão foi entregar Isaac, e ele ia matar o próprio filho, e o anjo disse: não faça isso, Abraão, porque agora eu sei que tu temes ao Senhor. Abraão pegou a faca, pôs na cinta, e aí Abraão procurava: cadê o cordeiro? Isaac perguntou: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o altar, eu estou vendo aí condição de botar fogo ali, mas e o cordeiro? No Antigo Testamento se procurava o cordeiro, mas no Novo Testamento, João disse assim: eis o cordeiro aí, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá no livro de Apocalipse, quem sabe quando, depois de que eu e você venhamos a ter virado pó, diz o texto que nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro, nós vamos encontrar com Ele. Então, a Bíblia, ela faz uma descrição da caminhada desse Cordeiro. Mas hoje, amados, eu vim aqui para dizer para você que nós precisamos, como igreja, estar alinhados com as características do Cordeiro, com a pessoa do Cordeiro de Deus. Eu estou vendo vocês mais sérios agora. Não sei se eu estou passando da hora, deve estar passando da hora. Mas já passou faz tempo, né? Não vou entender mais o assunto. Eu acho que já deu para entender. Eu não vim aqui, amados, como um pregador da moral. Eu não vim aqui como dono da verdade. Eu vim aqui só para dar uma luz para você. Que eu e você, porque eu estou no bolo também. Tem hora que eu quero rodar a baiana também, né? Tem hora que eu quero acelerar mais o carro para passar em cima. Não dá aquela vontade de vez em quando? Tem hora que eu quero pôr a cabeça para o lado da janela e dizer: Deus te abençoe, né? Ou mentira desgamada, né? Não é verdade? Você está entendendo, irmão? Não estou dizendo que você é uma mentira, pelo contrário, você é uma verdade de Deus. O Senhor te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Está escrito aqui. Viu o irmãozinho aqui, o irmão aqui que estava ministrando aqui? Foi lá no espelho, era um lixo, um frangalho. Não valia R$1, né, irmão? Está aí valendo milhões. Aleluia. Né? Coberto pelo sangue do Cordeiro. Essa é a realidade do nosso Deus conosco. Mas é importante entender isso. E medite com você e Deus. Você que sabe que precisa ter o Espírito Santo repousando sobre você na segunda-feira, na terça, na quarta. Na quarta eu vou folgar, pastor, mas na quarta também, na folga eu preciso do Espírito Santo, senão eu faço besteira. Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, nós precisamos das qualidades do Cordeiro. Você entendeu isso, meu irmão? Ficou claro para você? Eu sei que você não ficou totalmente alegre,
pensou assim: poxa, me convidaram para vir na igreja. Eu pensei que ia ter um retado. Não precisa. A espada vai entrando e girando assim devagarzinho. Sabe por quê, irmãos? É para tirar de nós as nossas imperfeições. Aleluia. Se Ele era o Cordeiro de Deus, Ele foi como Cordeiro em uma condição especial para a cruz, para nos substituir. Mas agora ecoa o que Deus falou para Abraão: Abraão, seja você perfeito e ande na minha presença. Mas como é que eu vou andar na presença de Deus? Sendo tranqueira como eu sou, eu vou andar agradando a Ele, com as características do Cordeiro na minha vida. E isso é você que sabe o quanto está ruim, o quanto está difícil, o quanto está complicado ser um filho de Deus melhor. Mas a Bíblia nos diz que para Deus